Olá, pessoal, estamos aqui com mais um Podgat e hoje falando de um assunto extremamente relevante e importante, que é o projeto SAMUzinho na escola e de como esse projeto mudará a saúde no município de Campinas nas próximas décadas. E para isso nós temos aqui a nossa convidada Eliana, mais uma vez a coordenadora do Núcleo de Ensino e Urgências da Rede Mário Gatti, que vem desempenhando um papel maravilhoso. Eliana, primeiro eu queria que você fizesse uma breve introdução sobre o que é o NEU. Ótimo, então vamos lá. Obrigada pelo convite. O que é o NEU? O Núcleo de Educação em Urgências. A nossa função é atender a Portaria 2048, de 2002, que ela traz para a gente a obrigatoriedade da educação continuada para o profissional que atua no SAMU. Mas, como todos os outros serviços que fazem referência com o SAMU e atuam em conjunto, tem uma importância muito grande em relação à passagem de informação, a iniciar o primeiro atendimento até a chegada do SAMU, nós estendemos as capacitações para todas as unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas. Então, atualmente, a gente está capacitando em torno de 850 profissionais mês, isso entre UPAs e SAMU. Trazendo a Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais de nível superior e nível técnico, para que a gente melhore a qualidade e a agilidade do atendimento à população de Campinas. E nós percebemos todo dia, praticamente nas salas aqui ao lado, capacitações com os mais diversos profissionais. Exatamente. Enfermeiros, médicos, dentistas, fisioterapeutas, técnicos, cuidadores. Exatamente. E isso já, então nós temos um novo perfil de cuidadores nessas unidades que nós sabemos que é falho no Brasil, principalmente é falho essa educação em prover qualidade de atendimento até a chegada do resgate numa situação de emergência. Sim. E aí agora nós já até falamos desse assunto antes, sobre essa qualificação do NEU e o trabalho importantíssimo que vem fazendo com adultos, mas agora vocês vêm com essa brilhante novidade de talvez ir lá no cerne da questão, que é a educação desde a mais tenra infância, né? Exatamente. Isso realmente talvez com uma capacidade de mudança na sociedade muito maior. De onde que surgiu essa ideia? A partir do momento que nós começamos a trabalhar o programa da Lei Lucas, que é a capacitação para os educadores, visando a segurança dos alunos em casos de urgência e emergência, nós observamos que o adulto, ele age no momento. Então, ele está preparado para agir naquele exato momento e acionar o SAMU. Porém, a gente não muda a cultura da nossa sociedade. Ele fica esperando a urgência acontecer para ter uma ação. Já a criança, ela tem uma outra visão. Ela tem a capacidade de multiplicar, ela se comunica muito melhor do que o adulto, ela leva a informação para um número muito maior de pessoas e a partir do momento que ela entende a importância de se evitar as situações de urgência e emergência, porque a grande maioria pode ser evitada, com a educação, inclusive, ela começa a trabalhar. E a gente vai transformando a nossa sociedade numa sociedade mais humana, mais acolhedora e mais preparada para esse tipo de situação. Inicialmente, para se prevenir. Quando ela acontecer, para saber como agir. Então, as crianças, elas vêm aí, o objetivo desse programa é realmente mudar a sociedade, começar a trabalhar isso com as crianças, e nós tivemos um resultado muito impressionante, porque os pais vieram nos procurar e falaram, olha, nós estamos aprendendo muito, nós temos que simular várias situações, porque a criança ela é insistente, ela persiste, ela insiste, e ela faz com que todo mundo participe, ela cativa e multiplica muito mais do que o adulto. É isso que eu ia falar, a criança gera uma sensibilização geral, né? Vai pais, tios, vizinhos, amigos, né? Que porventura não tiveram acesso a essa formação, ela consegue disseminar isso de uma maneira muito mais especial. E quando nós falamos em mudança de sociedade, eu como médico do SAMU por muitos anos, um dos grandes problemas muito sérios que nós tínhamos é realmente esse cuidado. Primeiro, a prevenção, que a gente sabe que boa parte dos pacientes que estão aqui internados hoje no hospital não precisariam estar aqui em motivo do trauma. E segundo, esse socorro imediato muito falho, as pessoas não têm ainda muito afobadas, desesperadas, e sem essa estrutura básica de saber o que é o cuidado inicial numa urgência e emergência. Eu acho que, como é que foi a receptividade das crianças em relação a essa tentativa de ensino e introdução das mesmas nesse mundo?
Olha, eles nos receberam muito bem. A participação deles foi em tempo integral, participaram 100%, se colocaram disponíveis, né? Nós tivemos várias abordagens para a faixa etária de 8 a 10 anos, uma vez que esse projeto inclui o 4º ano do ensino fundamental. Então, essa faixa etária que está cursando esse ensino fundamental do 4º ano, elas receberam muito bem. Elas conseguiram multiplicar, elas trouxeram dúvidas, elas fizeram vários incrementos para a aula com várias informações do que acontece em casa, conseguiram exemplificar muitas coisas que eram abordadas naquele tema, que já haviam acontecido dentro da casa, e a gente pôde identificar condutas corretas e condutas não tão corretas assim, e muitas vezes por falta de informação, que mostrou um resultado muito bom, porque continuaram acontecendo, afinal foram 53 estudantes que participaram, e elas puderam falar, olha, antes era assim, agora, nós sabendo de como agir, sabendo como acionar o SAMU, nós fizemos diferente. E isso traz qualidade para quem precisa do SAMU, uma vez que desafoga o serviço com casos que não precisam, que podem ser conduzidos pelo próprio familiar. E tudo isso foi abordado durante esse projeto. E dentre esses temas, quais foram os principais, assim, que as crianças tiveram acesso? Falando em urgência e emergência. Olha, inicialmente, antes da gente entrar na urgência e emergência, a gente pegou os temas base, que são o trote, uma vez que cerca de 2% de todos os chamados do SAMU são trote, resultam, então a gente tem 2%. Ainda. Né? Ainda acontece, então no mês que menos tivemos trote foram 700 trotes. É um absurdo. Né? Isso. E a gente ocupa o serviço, o recurso, que é finito, com uma pessoa que não precisa. Então, o trote, depois a segurança da cena, que é mais importante do que ensinar como agir, é quando agir dentro da segurança da pessoa que vai prestar o primeiro atendimento. E a gente não quer colocar ninguém em risco, afinal de contas, eles não são profissionais da saúde. São pessoas leigas que têm o conhecimento em primeiros socorros ali transmitido. Então, ele tem que garantir a segurança sempre dele antes de ajudar a vítima que está ali precisando de ajuda. Então, a gente bateu nessa tecla. Depois que nós ensinamos a questão do trote, da segurança da cena, nós passamos para a definição de primeiros socorros e quem compõe o SAMU, para que eles conheçam o recurso. A grande maioria da população acha que o SAMU é o SAMU. O SAMU é um serviço. A ambulância cai do céu, né? Chamou, ela aparece assim. Exatamente, ela vai se materializar ali no momento. Tem um processo muito importante por trás de tudo isso. Tem o trânsito. Campinas é uma região metropolitana gigante, com um trânsito já muito carregado. Como que a viatura, a ambulância vai chegar num tempo recorde se ela tem que obedecer às leis de trânsito? Ela não vai sair batendo nos carros e atropelando ninguém. Então, nós temos sim um tempo de demora. E todo mundo sabe, principalmente os profissionais, primeiros socorros, engasgo e parada, não é o SAMU que resolve. É a pessoa que assiste, é a pessoa que presencia o fato, seja criança ou um adulto. Essas crianças, elas tiveram a oportunidade de entender. Nem sempre elas vão conseguir realizar a manobra, porque tem um tamanho, tem a limitação estrutural. Porém, ela sabe que vai chamar um adulto e consegue transmitir a técnica para o adulto, porque eles realizaram tudo na prática. Então, nós nos debruçamos muito sobre os acidentes de trânsito, acidentes domésticos, queda, febre, sangramento nasal, parada cardiorrespiratória, engasgo, desmaio e convulsão. Todos esses assuntos foram abordados na teoria e na prática, e elas têm um material escrito. Foi entregue uma apostila. Então, elas podem consultar a qualquer tempo o assunto abordado, de uma maneira muito simples. O que é, o que fazer e o que não fazer. Principalmente o que não fazer. Né? Como se aciona o SAMU? Hoje elas entendem o que é o SAMU, o que é o bombeiro, quem compõe o SAMU, quais os tipos de viatura, por que é importante passar a informação correta para que o médico regulador encaminhe a viatura com o recurso correto para aquela ocorrência, e elas conseguem transmitir isso com muita facilidade. Muitos pais vieram transmitir. Os pais, muitas vezes, não devem saber, porque a maior parte das ligações ao SAMU, elas vêm cheias de emoção, de comoção e desespero. E no desespero, o raciocínio ele fica muito afetado. E aí, até para passar o endereço de onde está aquela vítima, se torna uma situação extremamente complicada e demorada, perdendo-se mais tempo, né? Helena, você me disse sobre a criança estar preparada para chamar, o que eu vejo que ela já faz, ela se sente talvez parte daquele sistema, e isso ajude a prevenção dos trotes. De fato, vocês acham que isso vai acontecer? Nós vamos criar uma sociedade
que ela vê o SAMU ou os sistemas de hospitais de urgência e emergência como fazendo parte daquilo, isso ajudará a prevenção dos trotes? Sem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, porque é perceptível. Eles não tinham informação, então eles acham que o SAMU é para ir, para buscar, o hospital é para fazer um atendimento, mas quem atende? O que é atendido? Quando chamar? Quando procurar? Quando a gente começa a trazer essas informações para elas, elas passavam para a gente, olha, aconteceu isso, então não foi certo. O certo não era fazer isso, então elas mesmas, sabe, faziam essa ligação do que aconteceu de uma forma não tão correta e como deveria acontecer. Elas espontaneamente fizeram esse raciocínio, porque a criança tem essa capacidade, né? E vão e orientaram os pais. Alguns casos relatados ali mesmo de acidentes que aconteceram, que elas orientaram o familiar, que levou de veículo próprio, condução própria, porque tinha condição para o atendimento, porque não tinha necessidade de chamar o SAMU, uma vez que elas aprenderam que aquele tipo de acidente não colocava em risco de morte a pessoa acidentada. Lembrando que a gente sempre fala para elas, na dúvida, liga o 92, conversa com o médico regulador, que ele vai falar para você, não, espera a ambulância. Não, pode levar com certeza. Então elas aprenderam essa ferramenta, que o SAMU não é simplesmente para mandar ambulância, é para tirar dúvida, é para auxiliar numa manobra de primeiro atendimento, caso ela esqueça. As crianças não vão praticar, nós esperamos que ninguém pratique diariamente a manobra de desengasgo RCP. Ela vai esquecer? Vai. A cabeça dela vai entrar outras informações e ela vai deixar aquilo de lado, aquilo vai ficar apagadinho na memória. Porém, uma vez que ela sabe que ligando no 92 e identificando, olha, não respira, não está respondendo ao chamado, o médico vai falar exatamente como proceder. E ela vai conseguir recordar, buscar na mente dela como fazer, onde posicionar a mão e vai iniciar o atendimento. E mesmo que ela não consiga, ela pode orientar um adulto que esteja na cena e não saiba fazer. Exato. Né? Nós estamos falando de crianças com idade aproximada de 10 anos, né? Isso. Que hoje em dia são grandes também, né? Boa parte delas grandes. É só para que a sociedade tenha em mente que esses 10, 15 minutos até a chegada do socorro numa parada cardiorrespiratória, se não forem feitas as compressões torácicas para a circulação do sangue, mesmo de uma forma mais débil, o paciente, a chance de sobrevivência é praticamente nula, né? Então, exatamente, é fundamental a importância daquele que assiste ao doente naquele momento, né? E aí as crianças vão fazer toda a diferença nesse momento. Sim. Como na manobra de Heimlich. Como é que foi a manobra, para treinar a manobra de Heimlich, que é aquela que tem que apertar a região para desengasgar, né? Isso, essa foi muito legal, porque nós levamos os simuladores para que eles pudessem simular entre eles, da mesma altura, sem trazer risco nenhum de compressão abdominal ali, né, de forma equivocada. Então o simulador mostrou como vai ser expulso o corpo estranho. Levamos os manequins infantis, os bebês, para que eles pudessem fazer do bebê, já que é líquido, e aí tem uma manobra toda diferenciada, e explicamos como fazer no adulto. E frisamos muito, você, criança, com a sua estatura, não consegue, né, fazer o desengasgo de um adulto, mas você consegue identificar e prontamente orientar alguém adulto ali presente no local para fazer. Então, eles levaram isso, a missão deles era aprender e multiplicar. Essa é a missão. Sempre duas coisas. Então, a gente já fez o pacto com essas crianças assim que a gente chegou. Vocês irão aprender e irão multiplicar na sequência. Eles tinham a tarefinha na apostila. Então, eles tinham que compartilhar a experiência dessa multiplicação em casa, com os pais, com os irmãos, com os amigos, tio, com qualquer familiar. Então, eles tinham que explicar e falar para a gente o que essa pessoa assimilou, como foi. E eles traziam, nós revisamos todas as tarefas para que eles pudessem participar da formatura da primeira turma. E eles fizeram com muito zelo isso, né? Se faltasse um dia, no outro dia eles estavam lá, olha, eu fiz a tarefa, eu faltei, mas eu peguei com o coleguinha e eu vi como que tem que fazer, porque a criança, eles realmente absorveram muito. Eles nos receberam muito bem, eles entenderam a importância disso e vestiram a camisa, fizeram bem certinho toda a prática, foi muito legal. Estão bem preparados. E eu tô vendo que você tá com uma camiseta com o logo do SAMU, mas é o SAMUzinho na escola, um logo especial. Isso. Quem usa essas camisas, o uniforme do SAMU, geralmente tem um baita orgulho, né, desse serviço. Eu tenho, desde a época que eu trabalhei lá, ainda guardo com muito carinho no meu armário as jaquetas, tudo isso. Não o uniforme que não pode, mas a jaqueta que eu comprei. Sim. E posso mostrar atrás na sua camisa? Olha aqui. Eu estou percebendo que vocês fazem esse treinamento, ó, o projeto SAMUzinho na escola, com
um desenho, como se fosse não é uma caricatura, mas como se fosse um desenho de uma revista infantil, né? Então tem um aspecto mais lúdico nesse treinamento também, né, Eliana? Tem. Acho que já deu para mostrar. E esse logo desse projeto, ele foi feito à mão por uma enfermeira, foi doado para a Rede Mário Gatti, ele foi feito especificamente para esse projeto. Então ela fez esse desenho à mão para lembrar que as crianças podem sim fazer parte do atendimento de urgência e emergência da forma que ela conseguir, chamando ajuda, ligando para o SAMU, orientando um adulto, sabendo identificar o que está acontecendo naquele momento. Então ela criou esse logotipo. Foi isso que ilustrou a nossa cartilha e ficou com uma carinha toda especial, porque ele é nosso. É só nosso, né? Foi feito especialmente para esse projeto. Olha, ela desenha bem, dá para lançar um projeto de gibizinho do Samuzinho. Foi muito legal isso daqui. Né? Como é que foi a aceitação dos professores da Secretaria Municipal de Educação? Porque nesse momento que vocês estão lá, as crianças estão deixando de fazer aula de matemática, de biologia e outras matérias que fazem da grade curricular. Como foi para esses profissionais ter o SAMU dentro da escola? Nós fomos muito bem recebidos. A mesma receptividade das crianças foram dos profissionais competentes. Então, quando nós procuramos o departamento pedagógico para poder fazer a oferta desse projeto piloto, justamente para a gente estudar qual é a repercussão disso, né? Como vai repercutir? É positivo, é negativo, vai atrasar todo o currículo já estabelecido pela educação ou não? Eles aceitaram prontamente, né? Até agradeço, aproveito esse momento para agradecer Luciano Reis, que é o diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Campinas, Gisele Marque, que é a representante regional do NAED Norte, que aceitou isso e foi atrás da escola, conversou com a Patrícia, que é a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Vicente Hall, onde aconteceu o nosso projeto piloto. Ela abraçou essa causa. Conversamos com as duas professoras responsáveis pelo quarto ano, Cibele e Vânia, já que são só 2 quarto anos. Então, nós não queríamos deixar ninguém fora. Vamos fazer o projeto piloto com as 2 quartas séries. Fizemos simultaneamente, tiramos esse aluno da classe dele para levar para uma sala diferente, maior, que a gente pudesse acolher essas 53 crianças e passar todo o aprendizado para elas. As professoras acompanharam, estimularam, aprenderam junto com a gente, inclusive, nos auxiliaram muito com a questão da didática, dinâmica, controle das crianças, né? Porque elas ficaram muito eufóricas. Então, tinha hora que a gente tinha que segurar um pouquinho, porque todo mundo quer contar um caso que aconteceu na família, e elas estavam sempre ali nos apoiando. E, segundo elas, não teve repercussão negativa. Elas conseguiram correr atrás de todo o currículo e colocar em dia sem nenhum atraso educacional para essas crianças. Com um enorme ganho, né? Na verdade, não dá para a gente falar em atraso de forma nenhuma, porque essas crianças ganharam muito. E nós percebemos que nos países como Estados Unidos, Alemanha, os países europeus, em Japão, faz parte da grade curricular, né? E aqui a gente caminha nessa direção agora. Existe alguma perspectiva de visita às estruturas do SAMU, como o bombeiro faz? Às vezes você vê visita de crianças e adolescentes aos bombeiros, alguns cuidados em relação à prevenção de fogo, incêndio. Existe essa perspectiva ou foi realizado isso? Foi realizado. Nós levamos as viaturas para a escola. Então, eles puderam verificar como é uma viatura, uma ambulância e a motolância também. Então, nós levamos os profissionais com as viaturas e eles puderam tirar todas as dúvidas, olhar, por que nós não levamos para a base? Um número muito grande de crianças e o trânsito da base é muito intenso. Então, o risco de ter um acidente seria muito grande. O transporte, a logística também não é nada fácil. Para tirar da escola, pelo período de 2 horas, o tempo é restrito. Então, nós levamos o SAMU para dentro da escola, estacionamos as viaturas no pátio, e elas puderam visitar, conhecer os equipamentos, conhecer o condutor socorrista, saber quem é o enfermeiro, e a gente preparou vídeo. Os profissionais do SAMU falaram quem são e o que fazem. Então, o TARM se apresentou, falou suas atividades, o radiooperador, TARM é o que atende inicialmente, isso, né? Que pega os dados, endereço, nome, idade. E aí ele aproveitou para falar da importância de passar o endereço. Você tem pressa de falar o que está acontecendo, que você quer ajuda. Mas se você não fala onde está acontecendo, como que a ajuda chega? Então, o TARM fez essa abordagem com eles, explicou que ele é o telefonista. Depois disso, nós conversamos com o médico regulador, que é quem atende o telefone logo depois do TARM, e ele falou qual é a função dele, o que ele faz, como que ele escuta, que ele orienta, não é só mandar a ambulância,
Muitas vezes a orientação já resolve o problema. Falamos com o radioperador, que é quem despacha a ambulância para o local de ocorrência depois que passa o médico, com o enfermeiro da CRU. Entrevistamos uma equipe da viatura avançada, então a doutora Maria Isabel falou a função dela como médico intervencionista, o condutor socorrista falou a função dele, tudo isso por vídeo, e aí depois que eles conheceram as pessoas, as funções, levamos as viaturas lá para que eles pudessem entrar. E aí aquele momento de euforia, né? Porque todo mundo pode entrar dentro da ambulância do SAMU, os meninos puderam ver a motolância, né? Fazer toda a questão dos sons, giroflex, sirenes, tudo. Né? Tiveram direito a conhecer e a experimentar tudo que a gente tem a oferecer. Que bacana, muito bom. Parabéns, viu, Eliana? Mais uma vez, eu já ficava impressionado com o que vocês desenvolvem no NEU em si para os profissionais de saúde e a capacidade que vocês têm de replicação disso diariamente. É muita gente que está sendo formada e as respostas vêm de forma muito positiva. Vocês treinaram aqui, por exemplo, parte da equipe que eu faço parte, parte da equipe da qual eu componho, e a resposta foi maravilhosa, né, de RCP, todas essas manobras que agora vêm para as crianças também e professores. Espero que continue. E a gente que falar, né, o SUS não tem nem 30 anos ainda, e nós começamos a ver esse trabalho. Eu tenho minha visão de profissional do SUS há 25 anos praticamente, mais que isso, e ver como nós temos que valorizar, porque criticar é fácil, é bom, porque a gente tem que evoluir, sim, mas nós temos que olhar para o SUS e ter muito orgulho de tudo que é criado. E o projeto de vocês é um desses motivos de muito orgulho. De verdade, falando como cidadão, eu gostaria muito que meus filhos participassem de um treinamento desse e espero que no futuro todas as escolas de Campinas, municipais, privadas, possam participar de um programa desse, porque realmente é muito bem-vindo e fará muito bem para a sociedade. Exatamente isso. Esse projeto piloto visa possibilidade, né? A possibilidade de treinamento para todo mundo. Então, uma vez que ele já foi concluído, agora a gente já está escrevendo a versão final desse projeto, para que, juntamente com a Secretaria de Educação, a gente possa formar um convênio, para que todos os 4º anos do ensino fundamental das escolas municipais, através desse convênio, sejam contempladas. Né? Lembrando que nós temos 1 ano para treinar, porque ano que vem, o 3º ano desse ano passa a ser 4º. Então, é um treinamento contínuo. Essa é a nossa intenção. Em relação às escolas privadas, né, nós vamos tentar levar isso, né? Nós estamos trabalhando para estender esse convênio para eles também. Então, eles vão poder entrar em contato com a rede Mário Gatti, vão poder, junto com o setor de relações institucionais e convênio, procurar ter as informações e firmar os convênios, para que instrutores capacitados, que realmente atuam na urgência e emergência, possam capacitar essas crianças. Lembrando que a didática é completamente diferente. Então, são realmente instrutores bem selecionados, que têm essa didática. Esse primeiro projeto, nós levamos no colo. Então, eu fui uma instrutora, a Cassiana, a enfermeira Cassiana foi a outra instrutora, e o enfermeiro José Luiz. Porque nós queríamos sentir isso para estruturar o projeto final, para tentar firmar os convênios com essas escolas. E a gente aproveita esse momento aqui para chamar todo mundo que é da educação para procurar ter as informações, procurar levar esse treinamento para dentro da sua escola, devido à importância que isso tem para a sociedade. Com certeza. Né? Então, nós estamos oferecendo, estamos na fase final. Agora, parte das escolas o interesse de buscar essa informação e firmar o convênio com a gente. É um investimento muito baixo diante do lucro, diante do benefício que vai trazer para a sociedade em geral. E é um ganho muito grande. É um trabalho árduo, muito árduo por trás. Quem vê isso acontecer hoje não sabe todas as fases que já foram passadas e quanto vocês trabalham, essa equipe toda. Hoje você representando a equipe, mas é muita gente por trás desses projetos, que inclusive no futuro podem ser replicados para outros municípios e para outras localidades do Brasil, né? E criando de fato uma rede social muito mais protegida. Exato. Que eu falo, se nós estamos ao lado de pessoas que sabem prover primeiros socorros, certamente estaremos todos mais seguros. Primeiro, porque faremos a prevenção com muito mais veemência. E segundo, porque teremos o atendimento adequado naquele momento mais difícil. Mais crítico, exatamente.
Então isso. tá bom. Obrigado mais uma vez. Olha, Eu que agradeço. parabéns, viu? Vocês são, não sei, o olho até brilha assim, de orgulho Sim. do SUS e do trabalho que vocês fazem. Realmente é maravilhoso. E ele só acontece porque as pessoas acreditam, É. né? Então, aos pais que permitiram que os filhos participassem desse projeto piloto, aproveito o momento para agradecer. Obrigada. Vocês confiaram em nós, né? Nos deram o que é de mais precioso para vocês, que são os filhos, Isso. e a gente conseguiu capacitar e vocês viram o resultado. Né? Na formatura, a gente viu o orgulho dos pais vendo os filhos se formando como socorrista mirim. E é isso que a gente quer para a sociedade, que todos os pais possam sentir esse orgulho dos seus filhos. Tem diploma, tudo, né? Foi dado certificado, camiseta, boné e medalha, para todo mundo que concluiu. Então foi uma solenidade muito legal dessa primeira turma, para a gente já começar com o pé direito. Nós vamos botar imagens, tá? Se for permitido, a gente coloca imagens aqui. Eles assinaram e a gente tem várias fotos das crianças fazendo as manobras, e aí a gente já coloca no podcast. Tá ótimo. Pessoal, mais uma vez, só tem que parabenizar muito esse trabalho fantástico, que realmente vai mudar a sociedade nos próximos anos. É um investimento que nós fazemos, né? E você faz parte... Eu estou nessa câmera aqui, ok, Sara? Aqui. Você faz parte desse sistema todo. Então, trote, nunca faça trote, porque você atrapalha toda essa cadeia de sobrevivência que um dia pode ser necessário para você ou alguém que você ama muito, tá bom? Liana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo. Até. Vamos atualizando. Exato. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.